Olá, pessoas lindas, pessoal. Segunda-feira no Espaço Holístico Renata Cunha é dia de educação em saúde e o mês de janeiro estamos com a atenção voltada à artrite. E como a gente trata a artrite com terapia holística? Essa é a nossa abordagem de hoje. Então vamos lá para que todo mundo possa entender. A gente já sabe aqui o que é artrite. O que a artrite ela ocasiona no corpo de uma pessoa. E a gente está falando de terapia energética e espiritual. Então a gente está falando da alma. O que a alma ela está querendo nos dizer. Então a gente está falando de psicossomática. E aí eu trouxe aqui para vocês entenderem um material que a gente utiliza muito nos estudos, que é o livro, né, Linguagem do Corpo, de Cristina Cairo, e ela fala sobre artrite. Então, a gente está falando de base, tá? A gente tem que entender que cada uma pessoa é uma. A gente tem uma base para nortear o nosso trabalho, ok? Mas tudo a gente precisa, antes de qualquer coisa, antes de definir o que nós vamos oferecer ao nosso cliente, ouvir, fazer a escuta ativa. E aí a gente vai entender aonde o nosso cliente já está. Então a gente parte do início que a artrite ela tem a ver com a carência, ela tem a ver ali com um coração cheio de críticas e de ressentimentos por pessoas que não valorizam seus esforços. Pessoas com esse tipo de inflamação são as que às vezes perdem tempo questionando em pensamento os porquês das atitudes das pessoas. Então aqui a gente já entende que a gente tem aqui pessoas com artrite que elas vieram ali da carência, de não entender o porquê as pessoas são injustas. Então a gente já tem ali essa falta de compreensão. Então a gente já anota que a gente já sabe que a artrite ela vem dali. E aí a gente vai entender mais ainda, a gente pode buscar mais conhecimento. Então eu vou ler aqui outro pedaço do livro Diga-me onde dói e eu te direi o porquê do Odon. E ele fala aqui do princípio das águas, porque se a gente está falando de emoção, a gente está falando de artrite, articulação, a gente está falando dos meridianos do rim e do meridiano da bexiga. Então eu tenho ali uma energia ou em excesso ou em falta nos meus meridianos, né? Ali do rim e da bexiga. A gente está falando do elemental água. Então a gente vai entender aqui, ó, ele fala que a água ela gera em nós tudo que diz respeito às energias profundas. E aí a gente lembra que Cristina Cairo falou sobre a carência, né? Sobre a gente não entender, a gente está aguardando aqui. Por que o outro é tão ruim, né? E aí a gente fica com aquela pessoa que não consegue aceitar esse tipo de pessoas na vida dela. E ela fica ali naquela carência, remoendo esse tipo de pensamento. E aí isso está lá corroendo lá dentro. E aí a água ela fala sobre isso, sobre as energias profundas. E por que a pessoa ela não consegue se libertar disso? Isso tem a ver com as suas energias ancestrais, com quem é essa pessoa. Por que essa pessoa age assim? O que ela carrega nela que ela não consegue entender que as pessoas são assim? E isso não está tudo bem e segue. Isso ali tem uma raiz. E aí a gente vem aqui, ó, e Odou ele fala sobre isso, ó. A energia ancestral lhe está associada. Então aqui, ó, a gente pode já trabalhar também vidas passadas. Então aqui a gente já tem terapia regressiva, vidas passadas, a gente tem energia estagnada, a gente pode trabalhar acupuntura. E ele fala até mais ainda, ó, esse princípio corresponde a todos os nossos arquétipos sociais, culturais, familiares e a todas as memórias inconscientes que estão inscritas em nós. Nossos códigos secretos e profundos, como particularmente o que está inscrito no DNA, no qual tanto falamos hoje em dia.
Isso tudo pertence ao princípio da água, porque a água, né, tá ali a nossa energia vital, está ali guardada no nosso elemental água. Então, gente, a gente aqui já entende que a gente pode trabalhar aqui com tudo isso que eu já falei, ó, terapias regressiva, terapia de vida passada, a gente pode trabalhar acupuntura, a gente pode trabalhar aqui a mentoria Raízes da Cura. Olha quantas possibilidades aqui no Espaço Holístico Renata Cunha tem para entender esse desafio. E a gente vai muito mais além. E a gente vai trabalhar aqui os meridianos da bexiga, os meridianos do rins, e a gente entende que essa pessoa, ela tem uma energia ali enraizada, né, com ela. Então a gente precisa entender o porquê essa pessoa fica tão presa àquilo ali que não consegue às vezes nem perdoar e nem se perdoar por aquilo ali. A gente pode trabalhar aqui também a apometria. E aí a gente tem todas essas possibilidades. Renata, que bonito! Você trabalha com terapia de vidas passadas, com regressão. Gente, tudo isso aqui eu trabalho na apometria. Então, por isso que a apometria ela é muito rica e ela é o carro-chefe aqui do nosso espaço. Porque a vidas passada ela é muito bonita, mas se a pessoa não tiver estômago, né, para lidar com ela, a gente tem caso aí de muitas histórias que em vez da pessoa se curar, ela piorou ali, ela acessou outras memórias e aquilo ali desencadeou outros processos. A terapia regressiva também a gente trabalha dentro da apometria, e a apometria ela é uma condição em que o terapeuta experimenta, ele vê, ele acessa para o cliente, ele vai lá procurar e vasculhar, enquanto o cliente está ali quietinho no canto dele, no seu lugar seguro, protegido. O terapeuta quem vai lá procurar, é o terapeuta quem vai vasculhar. O terapeuta faz o trabalho sujo, né, gente? Então a gente utiliza aqui. Até agora a apometria tem sido a maior arma para que esse cliente se recupere. E aqui também, gente, eu também posso, se tá doendo, eu posso trabalhar a acupuntura etérica, em vez do cliente vir até aqui receber as agulhadinhas. Então, aqui na apometria, a gente trabalha com todas essas energias. E ela acaba que acontece de uma forma mais rápida, que me entrega um resultado mais quântico do que eu trabalhar a acupuntura, uma terapia isolada, uma terapia de vidas passadas, uma regressão, uma hipnose. A apometria já me permite tudo isso, porque quem não conhece a apometria, ela vem ali do magnetismo animal, ela vem ali de Meimeri, né? E ela deu condição também à hipnose. Então a gente consegue trabalhar com a apometria, trazendo cura para esse cliente. Mas, Renata, eu não consigo acreditar, meu pé está doendo, está sentindo dor, eu estou sentindo dor. Aí a gente pode trabalhar aqui a manipulação da energia junto com o cliente, que é com uma massagem clínica. Na massagem clínica a gente trabalha aqui, né, a terapia da fáscia com o método Doutor Fáscia. A gente pode também trabalhar aqui com a acupuntura ou associar os dois. Quando eu trabalho com a massagem clínica, eu acabo associando as duas energias. A gente trabalha aqui também com a terapia ILIB, a gente trabalha fotobiomodulação, enfim, a gente tem todas essas abordagens para ajudar o cliente a se recuperar e manipulando a energia do cliente, entendendo, a gente não está preocupada com a estrutura, a gente está preocupada com a energia estagnada, e muitas das vezes com esse trabalho para aqueles que já vêm tentando recuperar a sua saúde, não consegue, o resultado ele encontra aqui na terapia energética e espiritual. E aí ele vai trabalhar a estrutura com o fisioterapeuta, com os médicos, com quem ele achar aqui, né? A gente vai trabalhando junto e ele vai definindo quem ele vai procurar para continuar
esse trabalho de forma integrativa. Porque a gente está falando de energia, a gente está falando de corpos espirituais. Porque se eu tenho energia parada, eu tenho um grande problema ali. Se eu tenho uma alma sendo manipulada por obsessores, eu tenho um problema ali. Porque às vezes o obsessor, ele pode estar ali colocando um artefato, ele pode no campo energético que gera dor, porque ele está dando comandos mentais para que aquela pessoa sinta dor e dói. E às vezes não encontra cura, às vezes não tem nem exame de laboratório, nem exame de imagem que identifique essa energia. E a pessoa definha ali de tanta dor, de tanto sofrimento, deformações horríveis. E quando a gente vai ver, é ali a manipulação energética, que a gente chama ali de magia negra, de trabalhos feitos, de contratos, né, antigos. Então, gente, a terapia energética espiritual, ela auxilia em muitas doenças e muitas dores, e o nosso foco é aliviar a dor e acalmar o sofrimento. Venha ter uma experiência conosco. A terapia energética espiritual, a gente trabalha de forma complementar, ela integra o trabalho médico convencional e de outros terapeutas. Ela não é isolada e nem suspende tratamento nenhum, muito pelo contrário. Juntos somos mais fortes, nunca esqueçam disso. E é aí onde acontece a grande troca, porque você também precisa estar pronto para trocar com alguém. Então comece trocando, cuidando da sua saúde. E tudo mais lhe virá com abundância, porque sem saúde, nada acontece. Com saúde, a gente tem energia, e energia a gente cocria.